15 anos? Tô com 15 anos. Fiz agora esse ano, agora em abril. 15 anos de idade. Esses vídeos aí, você tinha que idade? Isso aí o quê? Você tinha uns 13, 14? Nada, esses vídeos, alguns deles são desse ano, outros são do ano passado, que eu tava com 14. Mas a maioria de todos esses vídeos foi desse ano. E como é que você virou? Você é pastor? Não, eu não sou pastor. Você faz a pregação. Você... Eu sou pregador. Deus me deu o dom profético, de profeta, e eu sou missionário, ungido pela minha igreja. Mas o profeta não é aquele que antecipa ou não? Antecipa o quê? Antecipa as coisas. Por exemplo, o profeta da Bíblia eram os que antecipavam o que ia acontecer. O profeta, ele é aquele que leva a palavra de Deus. A mesma função do pregador. Porque todo profeta, ele é um pregador, e todo pregador, ele é um profeta, porque ambos levam a palavra de Deus. Só que o profeta, ele tem o seu diferencial. Deus, ele mantém uma conexão com Deus, que Deus fala de uma forma mais aberta e explícita no tempo pela qual o profeta está. A gente vê em toda a Bíblia, cada profeta no seu tempo, e cada tempo Deus levanta um profeta. Em cada tempo, para cada voz, para cada povo, para cada juventude, para cada idade, existe um profeta para falar com aquele povo. Sim. Eu, por exemplo, tenho o meu anjo da guarda. Você tem também? Eu sinto a presença do meu anjo da guarda. Converso. Não converso. Não? Mas eu sinto, assim, pelo cheiro. Vocês não sentem? Uma força maior. Vocês não sentem? Tô curando estupido. Às vezes. Não, sem gracinha, o gordão. Sem gracinha. Mas eu sinto a presença. Eu acho que todo mundo tem um anjo da guarda. Eu toco piano. Com anjo? Não é, que vocês querem ficar zoando, vamos zoar, pô. Como eu sinto. Não é zoar. Você não acredita nem em Deus. Deixa eu falar o que eu acredito. Deixa o cara falar, meu. Pô, ele não acredita. Pera aí, ô testa de beluga. Eu tô tocando piano, toco jazz, tenho improviso. Olha, eu só queria falar uma coisa aqui, Morgado, eu vou sair em sua defesa. Semana passada, um padre te chamou de baleia. Você viu como é? Agora, agora ele falou pra me chamar de Buda, eu não vou fazer isso. Como você é? Deixa o Sam. Como tá ligado? Obrigado, viu, Miguel? Obrigado pela defesa aí. Mas o nome é Jotalhão. Deixa o Sam falar. Quando eu toco piano, eu sei a minha capacidade e às vezes eu vou pra improviso no jazz. E às vezes saem improvisos muito melhores que a minha capacidade. Aí eu acho que é alguma coisa que eu não entendo. Que eu não sou capaz de tocar daquele jeito. Então, teve algum, não sei. Então, mas o anjo da guarda, ele existe para te proteger também das cagadas, para você não fazer cagada na sua vida. Às vezes não é só proteção é a cagada do pecado. Uma força que você Porque a gente sabe quantas vezes na vida a gente tá numa encruzilhada que você fala, puta, vou fazer alguma... Aí o anjo da guarda te segura lá e tal. Eu acho que tem mesmo. Não, a própria Bíblia diz que o Senhor manda os seus anjos que acampam ao nosso derredor. Tanto que a própria Bíblia diz também que o diabo, ele é um cão, aliás, ele é um leão faminto que nos rodeia a fim de nos tragar. Então, a própria Bíblia diz, Deus manda o seu anjo para acampar ao nosso derredor. O anjo do Senhor, ele tem a missão de guardar aqueles que são do Senhor, aqueles que são seu. A Bíblia diz que Daniel orava há 21 dias e jejuava 21 dias. Só que não obtive resposta por causa de uma guerra no mundo espiritual. Veio então o arcanjo Miguel, soltou que é o anjão do anjo, né? O arcanjo Miguel. Que foi o mesmo responsável pela queda de Lúcifer em Gênesis. Então o arcanjo Miguel soltou o mensageiro, e aí veio o mensageiro. A tua oração estava ouvida desde o primeiro dia, porém teve uma guerra. Então o anjo do Senhor, ele serve para essa função. Agora, Miguel, me fala uma coisa. Quando é que surgiu para você a vontade de estudar a Bíblia? Porque você manja, né? Que as pessoas falam, não, esse cara não levam muito a sério, porque ali aquela língua... É jovem. É jovem e tal. Quando é que você começou a ter o interesse pela Bíblia? Olha, Emílio, quando eu comecei a entender o que era, assim, desde que eu me conheço por gente, que eram os meus 3 anos de idade, que eu estava na igreja desde os meus 3 anos. Só que quando eu comecei a desenvolver o interesse pela mensagem, pela pregação, pelo estudo, eu comecei a entender, ser mentorado por pastores, amigos, dizer assim, Miguel, você para ser um pregador, você precisa estudar. Porque
um médico, um advogado, um jurista, um juiz, para ele exercer a função que ele exerce, ele precisa primeiro ter conhecimento de causa, né? Porque hoje em dia a gente vive, hoje dentro da igreja, assim, do lado de fora, em outras profissões, a gente vive a má informação, a fake news. Dentro da igreja, isso tem um outro nome, chamado heresia. Para que as heresias não venham a ser lançadas ao povo e as pessoas acreditem naquilo que um texto está deturpado. A Bíblia mesmo, ela é muito complexa para você entender. Então, eu não procuro entrar em assuntos, em polêmicas, se é ou não é. A minha missão, Emílio, é levar a palavra de Deus. É levar para uma pessoa que está desesperada, a pessoa que está ali tomando remédio para depressão, a pessoa que está ali no leito de hospital, a pessoa que está com um cano de um revólver na cabeça, a pessoa que está à beirada de um passo, de uma ponte para se jogar. Então, aonde que eu não vou, a minha voz vai. E o que traz na minha voz? A palavra de Deus. Então, eu comecei a desenvolver esse interesse pela palavra quando eu vi pastores pregando, pessoas no altar, Deus usando, Deus também bradando comigo no meu coração, no meu íntimo do meu espírito. E eu comecei a entender mais a palavra de Deus. Ouvindo, aprendendo, sabe, conhecendo, ouvindo mensagens, pregadores, pastores, né? Até mesmo porque em todo o seu todas as pessoas que dão início a algo, uma carreira, uma função ou um dom, ele tem o seu mentor. Em todos os casos. Eliseu tinha Elias, vamos supor aqui nos dias atuais, até o próprio Silvio Santos tinha o senhor Carlos Alberto de Nóbrega. Isso. Então, todas as Você pessoas... tem que ter um homem na sua vida. Chama-se um homem da tua vida. Pode ser uma Todo família, mundo tem que ter alguém. Uma referência. Uma Agora, referência. A espiritualidade sempre é um chamado, né? Quando alguém tem a presença, como você tem, você deve ter tido alguma experiência diferente. Qual foi a sua experiência que foi um chamado? Você falou, cara, vou para este lugar. Olha, muitas experiências que eu já tive com Deus. Principalmente em culto, né? Eu sou uma pessoa que eu sou usada nos dons da revelação desde os meus 5 anos de idade. Desde os meus 5 anos de idade, Deus já me mostra visões, profecias, revelações. Deus me usa para pessoas, Deus me usa para um casal, para uma pessoa que está ali. Então, desde os meus 5 anos de idade, Deus já me usa no dom da revelação. E desde lá até aqui, eu comecei a ter experiências espirituais com Deus. E através dessas experiências, eu comecei a ter um entendimento pelas coisas de Deus. A gente entendendo as coisas de Deus, de um dom, a vocação que é, Deus vai abrindo a nossa visão. E Deus não fala com o profeta só para as pessoas. Às vezes Deus fala com o profeta para o profeta. A Bíblia diz que Elias estava dentro da caverna com depressão pela ameaça de Jezabel. Sendo que anteriormente, Deus já tinha falado com ele para falar com o povo. Elias já tinha ido em Sarepta, orado pela viúva. Elias já tinha feito fogo cair do céu. Elias já tinha feito o rio Jordão se abrir. Elias já tinha escolhido um sucessor. Só que agora ele não precisa ouvir a voz de Deus para o povo. Ele precisa ouvir a voz de Deus para si. Então a Bíblia diz que Deus, a voz de Deus brada dentro da caverna e fala assim: Elias, se levanta. Então, Emílio, Deus, ele não me usa para pessoas, mas de vez em quando Deus me usa. Então, mas você acha que Deus usa todas as pessoas? Eu acredito que Deus, ele é soberano. Sim, mas, Deus por exemplo, soberano. tudo que acontece na tua vida é pelo Deus. Coisas boas e coisas ruins. Com certeza. Até mesmo porque Deus é soberano. E Deus pode usar a qualquer pessoa. Às vezes a gente está... sabe, tão descontraído, resolvendo tantas coisas, só que às vezes sempre tem aquele amigo que vem para pedir uma palavra de conselho. Não sei se vocês já têm uma pessoa assim, que vem pedir uma palavra: ó, amigo, me ajuda em tal coisa que eu vou fazer, uma tal decisão que eu vou tomar. Faz isso. Faz muito isso. Quem? Credor. Você nunca viu? Ele gosta. Ele gosta. Então, às vezes a gente é usado por Deus. Aonde que a gente é usado por Deus? Aonde a gente está no trânsito, aí o camarada vai lá e te fecha, o cara espera você descer, gritando, tal, tudo. Aí você falou: querido, me desculpa. Ali Deus está te usando. No quê? No fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Mansidão. Então ali Deus já está te usando. Então existe... responder com mansidão, né? Mansidão. Então Deus às vezes... Isso eu faço nem percebe. Não, isso eu faço muito aqui no programa. É isso aí. Não, porque se você responde com mansidão, acaba ali. Sim. É isso. Agora me fala uma coisa, ô Miguel, muita gente chama você de como é que fala? Picareta, não é? Falso profeta? Falso Charlatão. profeta, charlatão. Charlatão. É algo que sempre ele é usado. Isso é um preconceito com os pastores
em geral, porque eu vejo muito isso, né? Tem preconceito contra os evangélicos, né? É uma coisa que a gente sempre viu. Você acha que é o preconceito contra o evangélico? Fala que o evangélico é um charlatão. Olha, eu acredito, Emílio, que hoje se criou um tabu, né? O preconceito, hoje em dia as pessoas estão tomando guerra sem causa, né? As pessoas estão ali debatendo, comentando, falando de coisas que não sabem. Até mesmo porque charlatanismo é crime no Brasil. Se eu sou um charlatão, por que eu não estou preso? Que você é menor. Uma boa pergunta. Tá vendo? Mas por que os meus pais não poderiam estar respondendo por charlatanismo? Pois é. Se eu fosse um charlatão. Então as pessoas acabam criando guerra sem causa. E as pessoas têm esse preconceito, às vezes, por... eu cresci ouvindo um ditado chamando assim: uma maçã podre põe a caixa inteira a perder. Então, às vezes, tem pessoas que são intolerantes e usam da religião e do nome de Deus para justificar sua intolerância. E, às vezes, pessoas de outras religiões, pessoas que não professam nossa fé, já vivenciaram coisas do tipo e, às vezes, acham que porque um todos são. Às vezes, porque um rouba, todos roubam. Às vezes, porque um comete... generaliza, terceirizam. Mas, vamos lá, você tem a ferramenta da internet que você também é jovem e utiliza ela muito bem. E os cortes, eles tiram de contexto ou não. Verdade. E tem muitos cortes polêmicos onde você tá lá falando alguma coisa. Não, tem um que a gente tá comentando aqui. Eu não conhecia muito seu trabalho, não sou do mundo evangélico, com respeito. Não, trabalho, trabalho. Seguinte, eu vi um corte, não, é sério, um corte que você fala que, sei lá, com que idade, 2, 3 anos, você nasceu sem as cordas vocais, mudo e surdo. Eu, que sou meio cientista, acho muito improvável isso. Eu queria te perguntar se tem algum documento que ateste isso, se você lembra o hospital. Não, porque... Assim, ele quer o documento. Parece um negócio... Selfie do milagre. Pode entrar um médico. É um negócio... Traga meus papéis. Se você... Drauzio Varela agora. Se você tá alegando alguma coisa sobre-humana, você tem que ter uma prova. Tem que ter provas. Na minha concepção. Sim. Não quero te desrespeitar, mas eu queria que você falasse um pouco dessa história. De como foi, se tem como checar ou se, infelizmente, se perdeu no tempo. Na realidade, houve uma grande confusão. Isso eu já expliquei, acho que em 3 podcasts, não tem problema de explicar de novo. Desculpe que eu não... Não. Houve uma confusão. Ali no momento ali do nascimento, houve uma confusão, parece que alguém falou alguma coisa. Há crianças que demoram a aprender a falar. Tem umas crianças que nasceram, né, e demora para poder falar, mas não que aconteça algum problema. Só que, de imediato, de caso, as pessoas... Não, é um problema, tal, tudo. E eu cresci ouvindo uma informação errônea. Só que, quando eu percebi, eu falei assim, não, calma lá, isso aqui tá errado. E eu fui checar, eu falei assim, não, isso aqui não tá certo. Então eu vou parar de falar isso. Entendi. Porque isso não é certo. Isso é um compromisso meu com a verdade. Eu não tenho nenhum problema de ir a público e falar algo e isso ser errado, e eu induzir as pessoas ao erro, e eu ver que eu estou errado e reconhecer meu erro, como já fiz isso várias vezes. Porque o verdadeiro não é o cara que ele continua se montando no engano. O verdadeiro é a pessoa que reconhece o seu erro e reconhece onde erra. Claro. Humildade. Agora, me fala uma coisa, você sofreu alguma represália do Ministério Público, alguma coisa? Me parece que teve... Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. O que deu aquilo lá, o Miguel? Olha, na realidade, a fake news é uma coisa que hoje em dia toma as pessoas. Eu nunca fui proibido de pregar. Nunca fui proibido de pregar. Até mesmo porque não existe lei neste país que proíbe alguém de exercer sua fé, etc. Eu nunca fui impedido de pregar. Na realidade, tomou-se uma proporção muito grande, né? E o Conselho Tutelar, juntamente com o Ministério Público, recebeu denúncias. Né? Entendi. Porque hoje em dia é aquela coisa, a denúncia, se ela é verdadeira ou falsa, ela deve, é função do Ministério Público, função dos órgãos determinados e por aí vai. Investigar. Se é verdade, se é mentira, investigando que se descobre a verdade. Então começou, esse menino não estuda, esse menino vive pregando, cadê a escola? Então o Conselho Tutelar veio averiguar se eu estava estudando ou não. Viram que eu estava estudando, cumprindo matéria, viram que eu estava mantendo
toda a minha rotina que um adolescente deve cumprir, porém acrescentou algo a mais na minha rotina. O quê? Eu era um jovem evangélico que pregava nas igrejas. Ponto. Viram que toda essa investigação não deu em nada, eu consegui provar que eu estava dentro da lei fazendo as coisas certas, só que nesse período eu resolvi me resguardar. Eu resolvi dar um freio um pouco nas agendas, um freio um pouco nas minhas coisas e mostrar ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar e as pessoas assim estão designadas, juntamente com a minha advogada, doutora Graciele Queiroz, que acompanhou o caso, esteve no caso, ela é minha advogada, pode perguntar para ela que está ali. Nunca houve nenhuma proibição, nunca houve nenhum problema, tanto que voltei a pregar e estou de volta para a glória de Deus. Porque isso aí foi rede social, né? Sim. A rede social. A rede social que bombou na época e aí todo mundo ficou preocupado. Que o Sam falou das questões, das polêmicas e tudo mais, e a gente viu um vídeo você falando que rasgou o câncer, que curou a mulher, e eu trouxe umas contas, você podia rasgar pra mim, que eu tô devendo um pouquinho, você pode fazer essa bênção. Daqui. Você pode fazer essa bênção aqui, por favor, que eu tô precisando. Traz aqui, pode vir. Eu quero ver você fazer emagrecer, professor. Não, peraí. Isso não dá. Por favor, rasga minhas contas. Que eu tô precisando pagar. Pode rasgar. Cadê? Todas. Aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Isso. Ó. Tá rasgando minhas contas aí. Só que eu rasguei o boleto, a dívida continua. Não, me ajuda, pô. Me ajuda aí, Miguel. Não, mas agora, é sério, nessa questão aí, muita gente falou, que o cara foi, profetizou e muita gente fala, tem gente que abandona tratamento. Como que funciona essa questão aí? Na realidade, é mais uma fake news. Olha, Emílio, é de uma presunção assim fora do normal. Mais uma fake news. O que você falou agora, o corte. Olha lá, o corte. Olha lá, eu tô rasgando papéis. Isso é um corte, tá? Um corte. Só que essa minha pregação, ela tá completa no YouTube. Sim. Se você puxar 2 minutos antes, você vai me ver pedindo para um obreiro trazer 3 folhas de papel e sulfite e uma caneta. Eu escrevo o que essa mulher estava passando no papel e rasgo. Simbólico. Sim, fora de contexto. Simbolizando, porque é um ato profético. É até uma maldade. Então, Miguel, mas isso aí é o sucesso. Quando a gente faz sucesso, a gente vira uma vitrine e aí... Fora do normal. Aí é incontrolável. Sabe, as pessoas vieram... Mas isso você está preparado para isso, para o sucesso? Porque você é um cara que fala bem. Fala bem. Você, Nossa senhora. Sabe? Tem um penteado bom. E é novo. Você cabelo bom. Meu cabelo é feio. Não, você assistindo as suas... Você fica meio encantado. Porque você fala, esse cara tem alguma coisa diferente. Que você não sabe o que é. Que é uma habilidade que você tem, a pregação. Se você aprendeu desde pequeno. Ou um dom, né? É um dom, sei lá. É algo que você tem que é especial. Aí as pessoas vão querer te derrubar. Você está preparado para isso? Olha, Emílio, a gente que é ser humano, que é feito de carne e osso, embora a gente tenha o nosso lado espiritual, até mesmo porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, quando Pedro cortou a orelha do soldado e Jesus disse assim, eu não preciso de quem me defenda, que se eu precisava de alguém me defenda, eu dava um estralar de dedo desse, um guardião de anjo aqui, matava todo mundo. Então, a gente tem o nosso lado espiritual, mas a gente tem o nosso lado carne. Como assim o nosso lado carne? O lado carne, quando Jesus estava na cruz, ele olhou para o céu e falou, Pai, por que me desamparaste? Então, a gente sofre no emocional. Quando a gente está no espiritual, na autoridade, no poder de Deus, assim, que se exploda as críticas, que se exploda os problemas. Mas quando a gente sai do culto, do ambiente culto, e vai para dentro da nossa casa, a gente sente esses problemas. O carnal, porque as pessoas não atingem. Verdade. As pessoas, elas não vêm na mentira, as pessoas vêm na calúnia. As pessoas caluniam, as pessoas não têm a noção do peso de uma crítica. As pessoas não têm noção do peso de uma mentira, propaganda, um discurso de ódio, uma ameaça de morte, como que eu posso usar o adjetivo aqui? Um xingamento, sabe, uma esculhambação. As pessoas não pesam isso. O que eu bati na tecla, olha, o que teve de pais, o que teve de mães, sabe? De filhos da minha idade, jovens da minha idade, que são mães e pais de jovens da minha idade, sabe, proferindo centenas de milhares de palavras de ódio contra mim. Eu pensei comigo, eu falei assim, e se fosse com o seu filho? E se fosse com o seu filho? Será que você também concordaria com os xingamentos que você está proferindo ao outro? Porque eu entendo assim, o que eu não quero pro próximo,
eu não posso desejar para mim. Sim. Emílio. Mas a rede social é a base. Exatamente. É a base cristã. A minha função. Mas você sabe que na rede social não tem isso. Não tem. Não existe empatia. A internet hoje, ela acha... Não tem empatia. A internet hoje, ela acha que ela é uma terra sem lei. Só que para isso a gente existe uma delegacia de crime cibernético, onde as pessoas falam o que quer, pensam o que quer e acham que por estar num perfil fake sem foto, as pessoas estão resguardadas por aquilo. Não dá. Se entrar com uma ação judicial, quebra o sigilo, descobre quem é a pessoa e a pessoa vai ter que responder. Como a doutora Graciele, já com o escritório, está fazendo isso, porque as pessoas têm que entender que se falar na rede social, vai ter que responder a altura. Mas você sofreu muita agressão em rede social? Emílio, eu preguei em Brasília, a minha última agenda, antes de acontecer essa questão, foi em Brasília. Eu tenho provas do que eu estou falando, saiu em todas as manchetes. Grupos terroristas se organizaram na frente da igreja para esperar eu sair para me bater. Putz, sério? Eu estava pregando em Brasília, a igreja, pela misericórdia de Deus, aonde eu vou, multidões vão para ouvir a palavra de Deus, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, glória ao santo nome do Senhor por isso. E tá uma multidão assim, sabe, estrondorosa dentro da igreja, uma multidão assim, sabe, sem precedente. E eu em cima do altar, pregando, de repente eu vi uma correria do lado de fora, o obreiro vindo pro lado aqui, aí eu tirei o microfone e perguntei pro pastor, o que tá acontecendo? Aí o pastor falou assim, tá acontecendo isso aqui, e passou por cima. Só que eu falei assim, gente, vamos orar. Orei, terminei a mensagem. Quando eu vou, já tem um monte de obreiro, assim, tinha uma porta com um corredor que dava acesso à rua. Desci, já tinha um monte de obreiro que fez um cordão humano para mim passar para entrar dentro do carro. Porque esse grupo de mais ou menos 10 a 12 pessoas já estava na porta da igreja para me bater na frente da igreja. É só chamar o Verdun, pô. O Verdun derrubava todos. O Alba quer fazer a pergunta. O Alba ia fazer uma pergunta. O Alba quer saber. Eu queria perguntar para você, ô Miguel, como é que você... O Alba é evangélico, né? Sim. O Alba é evangélico. Sou da congregação cristã. Você deve conhecer. Congregação cristã. Já da Manga. Eu queria te perguntar dessa parte Zé da Manga. Essa parte cara bolou. Agora é isso. Essa parte que as pessoas veem em você. Zé da Manga. Tem respeito. Depois você vai lá no áudio, tem alguma pessoa que precisa de uma pregação. Ô, louco. Mas. A gente já tá sem prega. As pessoas falam, pô, esse cara. Talvez ainda hoje eu consiga. Mas, pô, esse menino ele é fanático. Porque tem muito isso, né? A pessoa que se apega bastante à religião, à sua fé, fala assim, é julgada por isso. Essa pessoa é muito fanática. O que você tem a dizer para essas pessoas e como você lida com isso? É que assim, como eu falei, as pessoas tomam a guerra sem causa. Eu fico tentando entender a crítica. Eu recebo muitas críticas e de vez em quando eu paro para ler. Embora isso não me afete, mas eu paro para ler e eu fico tentando entender, a parte do meu tempo eu fico tentando entender as críticas das pessoas. Fanático por quê? Por causa do terno, da gravata que eu uso? Por causa da igreja? Porque não condiz, porque você é muito jovem. Fala muito bem. E fala muito bem. Esse é que é o problema, porque o cara ele fica assistindo aquilo. O que o público ama duas coisas. Adultos que agem como uma criança e crianças que agem como adulto. Isso que é aquela menina do Silvio Santos lá, a menina roubou. A menina roubou e uns caras meio bobão, os caras velhos meio bobão, que agem como criança. O público ama isso. Aí o que ele fala? Você é um cara que hipnotiza a plateia pelo seu jeito. É o Piangoli? Não, pelo jeito. Carisma. Tô tirando a sacanagem. É o magnetismo. Você é um cara que tem... Muita gente chama isso de carisma. Sim. Você tem esse carisma que você atrai. Tanto é que muita gente vai assistir os seus cultos e tal. E isso causa toda essa confusão das pessoas. Mas eu tenho Olha, eu entendo assim, as pessoas... chamando Jesus, aliás, eu de fanático. Só que o ministério profético infantil teve em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia teve um ministério profético infantil. Primeiro, Jeremias. Senhor, eu sou uma criança. Não digas que é uma criança, porque desde o ventre da tua mãe eu já te separei como profeta das nações. Como assim? Então Deus é intolerante? Então Deus é fanático? Então Jeremias era fanático? Então como que Deus dá desde o ventre, um feto, gente? Ser profeta, Deus deu a ele um feto como profeta. A menina da casa de Naamã, então. A menina da casa de Naamã, quando Naamã estava com a armadura por fora, mas com a lepra por dentro, que ninguém sabia, um general, olha o grande.
Deus usa a menina dentro da casa de Naamã, escrava, e fala assim: minha senhora, na minha cidade tem um profeta. Se a senhora falar, certamente o meu senhor sairá curado. O menino com 5 pães e 2 peixinhos foi responsável para alimentar uma multidão. E quando os discípulos, olhos grandes, tentaram afastar as crianças de Jesus, aí sabe o que Jesus disse? Não impeçais de vir até a mim, porque delas são o reino dos céus. Sim. Você sabe qual que é o problema? É que hoje as pessoas têm um sério problema com quem Deus levanta. As pessoas têm um sério problema com a chamada, as pessoas chamam de prematuro, né? Prematuro, né? Prematuro, né? Que nasce muito... Sim. Prematuro, muito jovem. Só que eu vejo a realidade hoje de algumas favelas do Rio de Janeiro e comparo com a minha. Então o que é melhor? Eu estar com a Bíblia na mão esperando você e sua família na esquina com o revólver? Eu tenho uma questão que... Sem dúvida. Será que essas crianças que estão com fuzil na mão, que já sabem atirar, que já sabem o que é a cocaína, que já sabem o que é a pornografia, que o governo do nosso país tem tomado precauções sobre isso e acontece essas coisas de crianças na pornografia, crimes e por aí vai. Será que elas não são imaturas? É verdade. E vou dizer uma coisa. Eu tenho um ponto que eu queria perguntar. Simpson tá impossível. Eu fiz 2 perguntas. E eu não fiz nenhuma esperando a sua. O Sami não acredita em nada, hein? Nada, só no saldo. Eu acredito na estatística. No saldo disponível para acredito na estatística. Eu acredito na estatística. Certo. E Albert perguntou se Deus joga dados, mas isso é para outra hora. Qual que é o meu problema e que às vezes eu fico com medo? Tem muitas pessoas, e eu acho bonito as pessoas que pregam a palavra, que acreditam em Deus. Porém, às vezes a pessoa tem alguém doente e acha que pela igreja vai ter a cura. E pode deixar de fazer um tratamento médico, pode deixar de fazer alguma coisa para isso. Aí isso é fanatismo. Aí eu tenho medo disso, dessa troca e achar que a igreja pode curar. Aí isso me preocupa. Então, mas aí isso é fanatismo. É a pessoa que... Assim, a fé é indiscutível. A pessoa que crê, eu creio. Você precisa ter fé. Acabou, a fé. Pra você se curar, acontece. Você precisa da ciência e da fé. Sem fé você não atravessa a rua. Do lado do outro. Se você não tiver fé na tua vida, Samidana, você não atravessa a Paulista aqui embaixo. Você fica numa calçada. Mas assim, e a fé ajuda a cura. Mas assim, eu não dispenso o trabalho da ciência e da medicina. Sim, claro. Eu tô com uma dor de cabeça, aí eu tô com o dipirona na mão. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que tá o dipirona, é só abrir e tomar. Simples. Há coisas, a Bíblia diz, há coisas que se usam a fé. Há coisas que se usam a naturalidade. Deus deixou a natureza para isso. Se o homem é natural e o remédio é produzido pela natureza, por que a pessoa não vai tomar e vai buscar ajuda? Você tá entendendo? Bela resposta. Então, às vezes, as pessoas elas negligenciam a ciência e apelam para a fé. Eu não tenho problema nenhum com isso. A fé é de cada um e cada um usa segundo a sua vontade. Mas a fé, Emílio, é uma coisa muito preciosa. Até o ateu já teve fé na sua vida. Sim. Até o ateu já teve fé na sua vida. Só que a verdadeira fé, só que a verdadeira fé não é aquela. Só que a verdadeira fé é um ateu, de merda. É um ateu de merda. Ele fala: eu sou agnóstico. Mas também não dou dinheiro pra ninguém me enganar, não. Também não sou feito de trouxa. Conceição, fala pra ele. Eu só fiquei chateado com uma coisa. Olha, eu gostei muito de conhecer você, meu querido. Vou passar o Instagram do Miguel. É Miguel Oliveira Oficial. Ele bateu um papo rápido aqui com a gente. Também. Tem um zero. Tem um zero no final. Tem um zero no final. Tem um zero no final? Pô, tem bastante. Tem 1 milhão e quase 1,5 milhão de seguidores. Tô chegando a 1,5 milhão. Puta fenômeno. Miguel Oliveira Oficial, que é esse... Eles falam que é mini pastor e tal, mas eu acho que é um pastor, é um cara que leva a palavra de Deus. Que leva a palavra... carinhoso das pessoas tratar, né? Eu só fiquei chateado com ele, que ele falou que a velocidade que a pessoa vai até o altar é a mesma velocidade que vem o milagre. Ou seja, o meu vai demorar para chegar. E vou dizer uma coisa pra você. E se você ajuda alguém, eu acho que você já fez o seu trabalho. E eu acho que as igrejas evangélicas, principalmente essas igrejas, fazem muito pela população mais carente, porque elas estão lá para as mulheres que sofrem droga. Muita gente aqui que a gente conheceu. A gente vê até, desculpa só te cortando, a gente vê e eu saio em defesa da igreja universal. As pessoas falam tanto do Edir Macedo e etc. Só que
é a única igreja no Brasil que quando tem deslizamento, soterramento de pessoas, elas são a primeira a chegar. Isso é muito forte. Comida, alimento, sim, tantas sim. obras sociais e as pessoas... Muitas obras sociais são feitas pela... A própria congregação que o... Sim. Esqueci o nome, seu nome. Alba. Alba. André Alba. Até o André Alba. Citou aqui da congregação. A congregação também faz inúmeros projetos sociais. Se reúne com a congregação, o pessoal levanta uma igreja do dia para É isso aí. Isso é verdade. Então essas coisas,